Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Logo, logo aí, passando essa pandemia, estaremos todos juntos aí, visitando, roda de chimarrão, conversas, enfim, toda essa aí que a gente já conhece. Nós da referência, pessoal, já nos adaptamos a essa nova realidade aí da pandemia, onde a gente tem que aprender a trabalhar de home office, fazer reuniões via Skype ou videoconferências através do celular, WhatsApp, enfim, tudo isso a gente está pronto, estamos prontos e já trabalhando 100%, toda a equipe, para atender os nossos clientes, ok? Mas com o intuito de a gente sempre estar melhorando e até pela saudade de ter o convívio com vocês, a gente resolveu começar a gravar vídeos para mostrar para vocês algumas questões que venham ou do mercado financeiro, como eu vou fazer hoje com vocês, ou alguma novidade que a Secretaria de Previdência apresente, ou qualquer coisa que interfira diretamente na gestão dos RPPS e que seja da nossa alçada, tá? Então hoje, como eu comentei já, a gente vai falar do mercado financeiro, muito especificamente, assim, não vou fazer vídeos grandes, vou fazer vídeos mais curtos, vamos mirar na questão da semana passada e o que a gente está esperando no curto prazo para frente, certo? Então a semana que passou, pessoal, começando já os trabalhos, né? A semana ocorreram algumas divulgações de indicadores, tá? Os quais atestaram para que os impactos da Covid, da economia, do Covid-19 realmente estão impactando forte na nossa economia, certo? O PNAD contínuo, por exemplo, divulgado pelo IBGE, verificou que a taxa de desemprego no trimestre atingiu em torno de 12,2, até que está em linha do que estava se esperando, tá? O Bacen, por outro lado, apresentou o resultado primário de março, o qual ficou com um déficit de 23,7 bilhões. Por consequência, a dívida pública, certo, cresceu de 76,7% para 78,4%. Também era um crescimento ruim, eu sei, para a nossa economia, mas a gente já estava esperando em função dos estímulos e pacotes anunciados pela União pela questão da pandemia, né? Na última sexta, pessoal, dia 8, o IBGE também divulgou aqueles índices, o IPCA e o INPC, que todos estão bem familiarizados, já conhecem em função da meta da política de investimento, certo? Onde o IPCA ele apresentou uma deflação, ou seja, ele ficou com menos 0,31. Reflexo da queda do grupo de transportes, né? O pessoal não está viajando, puxado também principalmente pela queda dos combustíveis, que o impacto foi de 9,59 no índice, e também alguma coisa de artigos de residência. Por outro lado, né, nós temos também o INPC, que também registrou uma deflação, só que o valor dela foi menos 0,23, impactado principalmente pelo grupo não alimentício, né, que caiu em torno de 0,84. A gente tem a produção industrial do Brasil, certo? Ela caiu 9,1, impactada especialmente pela queda dos bens de consumos duráveis, né? E que foi na casa de 23,5% no mês só. Já em abril, a Anfávia também colaborando com isso, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, né, divulgou uma queda na sua produção de 99,3%. Indo para o mercado monetário, o Copom, né, fez uma reunião semana passada e eles decidiram pela redução de 0,75 pontos na taxa Selic, o qual ela atingiu novamente a mínima histórica. Ela está hoje em 3%. E nessa mesma reunião, eles deixaram em aberto cortes adicionais para a próxima reunião. E o mercado já espera isso, pelo menos 0,25 pontos. Inclusive,
A gente manda toda segunda-feira para vocês o Boletim Fox, né? Que é um resumo sobre as expectativas do mercado. E nesse Boletim Fox lá está já projetado que a taxa Selic feche o ano em 2,75, certo? Lá nesse boletim também a gente tem a projeção do PIB, que é a taxa de crescimento do país, e nele a gente está sendo projetado, né, pelo Boletim Fox, não um crescimento, né, um encolhimento do país de menos 3,76, certo? E também o Bacen, o Banco Central, ele afirma que está atento a todos os impactos do Covid-19 e que procura estabelecer todos os estímulos possíveis, né, enquanto a inflação estiver dentro dos patamares confortáveis, dentro do centro da meta, certo? Saindo um pouco do Brasil, indo para o cenário externo, a gente, na semana que passou, teve rumores aí de acusações dos Estados Unidos contra a China, sobre a China ter criado esse coronavírus em laboratório, né? O que depois criou um alvoroço nos mercados, o que mais tarde foi apaziguado com um comunicado oficial da Casa Branca, né? Ressaltando a manutenção do acordo comercial com um país asiático, né? Aquela questão da guerra comercial lá, tá? Eles fortaleceram, né? A gente tem ainda um outro índice, que é o PMI, que ele é um índice também conhecido como índice de mercado dos gerentes de compras, né? Ele é embasado por 5 indicadores principais, que é os novos pedidos, nível de estoque, produção, entrega de fornecedores, ambiente de trabalho. O propósito dele é prover informações para condições de negócio, certo, pessoal? O que esse PMI global nos indicou? Uma queda próxima a 5% no segundo trimestre, refletida as paralisações da atividade produtiva e do consumo na grande maioria dos países, certo? O que a gente teve da semana passada foi isso. Indo para a questão dos investimentos, a semana que passou ela foi uma semana de uma leve recuperação na renda variável, principalmente, né? Após os dados de emprego americano, payroll de abril, apesar de ser um dos piores percentuais da história, 14,7%, né, de desemprego, saiu-se melhor ainda que as projeções que estavam sendo vistas, né, que era na casa dos 16. Tá? No Brasil, aqui, a decisão do cupom, ela gerou um prêmio de risco maior dentro da Bolsa, né, que encerrou a semana nos mais de 80 mil pontos. Contudo, esse movimento de juros ainda ele gera uma pressão no câmbio, fazendo com que o real se desvalorize frente ao dólar e fechando a uma cotação de 5,74 semana passada, certo? Para a renda fixa, pessoal, os juros futuros estão encerrando a semana em queda, o que favoreceu o retorno dos IMAs, tá? Então a gente teve uma leve recuperação nessa renda fixa que já vem apresentando números negativos. E aí eu botei aqui atrás de mim uma tabelinha, pessoal, para mostrar para vocês como é que está a rentabilidade desses IMA aí. Ó. Eu separei por médio, curto, longo prazo, certo? Então aqui a gente pode ver que no mês, já é esse mês corrente, já é o mês de maio, tá? A gente está com todos positivos aqui, o IMA geral que está dos médios, né? Tá um piorzinho. No ano, sim, ele também está negativo, mas está chegando perto do zero. O restante estão positivos, né? O nosso velho curto prazo, nosso velho gatilho de proteção que a gente sempre fala nas reuniões, principalmente o IDK2 e o RFM1, positivos no mês, positivos no ano. Claro, a gente sabe que tirando o IDK2, o RFM1 não vai bater meta. Eu nem coloquei o CDI aqui, porque o CDI, a maioria dos RBPS não tem na carteira, estão utilizando o RFM1, que traz um retorno mais alto. Indo para o longo prazo, os IMAB5, os IMAB negativo ainda no mês e no ano, bem negativo, principalmente os 5+, né? Em função de todas essas notícias, pandemia. O Brasil, ele é difícil, pessoal. Então, a gente já tem duas crises, certo? Tem a crise da economia, o mundo tem duas crises, vamos dizer assim, a pandemia e a crise de crescimento global. E o Brasil já tem um problema de crescimento há mais tempo, certo? Então, e a gente conseguiu ainda criar uma terceira, aqui no Brasil, conseguiu uma terceira crise, essa questão política,
que está impactando nos nossos investimentos. Então, é um cenário não tão atrativo, vamos dizer assim, o que faz esses nossos investimentos renderem menos ou negativo, inclusive, certo? Então, a nossa recomendação para vocês, principalmente nesse curto prazo, ainda continua sendo cautela, prudência, tá? Para a gente evitar perdas abruptas e sempre priorizando vértices de curtos e médios no momento. Claro, a gente tem que considerar a diversificação da carteira e a distribuição do dinheiro em cima dos benchmarks dentro de cada RPPS. Aí eu sugiro sempre entrar em contato comigo, com a Núria ou com a equipe econômica da equipe técnica da empresa para a gente estar fazendo uma avaliação e conversando com vocês. Reuniões de Skype, a gente é uma nova, como eu disse no início da gravação, uma nova realidade. Me coloco à disposição, todo cliente que quiser, a gente está apto a fazer. Para essa semana é o que nós tínhamos, espero que todos continuem bem. Desejo a todos uma ótima semana, produtiva, e que dias melhores virão. Um abraço a todos.